Olá pessoal, estamos aqui para falar do crime de roubo, artigo 157 do Código Penal. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outra, mediante o emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa, ou ainda, depois de havê-la, por qualquer outro modo, reduzido à impossibilidade de resistência da vítima. Artigo 157, que traz como pena a reclusão de 4 a 10 anos e multa. O caput do artigo 157, ele trata do roubo simples próprio e do roubo simples impróprio. Roubo simples próprio é quando a violência empregada ou a grave ameaça, conhecido ambos como violência própria. Na parte final do caput do artigo 157, eu tenho a conhecida violência imprópria, que é quando eu uso qualquer outro meio para reduzir a capacidade defensiva da vítima, para que eu possa subtrair a coisa alheia móvel. O parágrafo 1º do roubo também é roubo simples. Contudo, é roubo impróprio, ou também conhecido como roubo por aproximação. Isso ocorre quando eu emprego a violência para garantir a posse da coisa. Ou seja, eu já tenho a posse, eu já pratiquei a subtração da res e emprego a violência para manter essa posse ou para assegurar a impunidade do fato. Então, amigos, eu já obtive, para me ter o roubo impróprio, eu tenho que ter anteriormente a posse da coisa. Não há em que se falar em roubo impróprio se eu não tenho previamente essa posse. É preciso que eu tenha a posse da res e eu uso da violência para permanecer com essa res ou assegurar a impunidade. Ou seja, podemos concluir então que neste caso é impossível, no caso do parágrafo 1º, do roubo impróprio, eu ter violência imprópria. A previsão do artigo 157 dessa violência imprópria é só no roubo próprio, é só no caput. No parágrafo 1º, no roubo impróprio, não é possível essa violência imprópria. Ou seja, não é possível que eu reduza a capacidade de defesa da vítima. Avançando então, amigos, no parágrafo 2º, então, muitos falam de qualificadoras do roubo, mas há um equívoco. O parágrafo 2º do artigo 157, ele traz causas de aumento de pena, de majorantes do delito de roubo. E nessa eu quero chamar a atenção para o inciso 1, que é quando há o emprego de arma, quando essa violência ou grave ameaça ela é exercida com o emprego de arma. Neste caso, é preciso que a arma tenha potencial ofensivo, ou seja, ela tenha potencial de lesividade, arma de brinquedo, arma desmuniciada, arma que não possa causar lesão ou perigo de lesão, não serve para majorar o delito de roubo. E por fim, nós temos o parágrafo 3º, este sim é o roubo qualificado com resultado de lesão corporal ou morte. Essa lesão corporal que qualifica o delito de roubo, ela tem que ser grave. E só uma última observação a se fazer no parágrafo 3º,
a parte final do parágrafo 3º, ou seja, quando advém o resultado morte, é que eu posso chamar de latrocínio. Então, o crime conhecido como latrocínio, ele diz respeito à parte final do parágrafo 3º, que inclusive recebe aí o título de crime hediondo, somente a parte final do parágrafo 3º, que é quando ocorre a morte. Essa morte não importa se ela é dolosa, se ela é culposa. Ocorreu a morte no delito de roubo, na cena onde se está praticando o crime de roubo, eu posso falar que é latrocínio. O que vai diferenciar se o latrocínio é tentado ou consumado é a morte da pessoa. Se ocorreu a morte, esse latrocínio vai ser consumado, independente do sujeito ativo ter conseguido permanecer com a coisa, independente do delito da subtração ter efetivamente sido praticada. Se ocorrer a morte, ainda que o agente não consiga permanecer com a res, eu tenho latrocínio. Se a morte foi tentada, o latrocínio vai ser tentado, também independente se obteve ou não vantagem. Então, amigos, nesse pequeno vídeo aí a gente passou dicas, né? Um exercício aí de revisão do delito de roubo. Até mais.